Fala galera, beleza? Diego aqui e hoje eu trago mais um vídeo pro canal sobre a minha coleção de games. E hoje a gente vai falar sobre esse carinha aqui, ó. Vamos lá? Vamos lá, sem enrolação, vamos falar sobre a minha coleção de Nintendo 64. Esse é o console que mais marcou a minha vida, mais marcou a minha infância, a minha e do meu irmão. Ele é o console que depois do Master System a gente ganhou. E inclusive a gente ganhou só com essa fita que tá aqui, o Star Fox 64. Que é um jogo maravilhoso. Foi o primeiro jogo da minha vida que eu zerei sozinho, eu num quarto trancado. Eu lembro até hoje a sensação que foi zerar esse jogo, a sensação que foi pra mim e pro meu irmão, que tava eu e ele jogando num quartinho onde a gente dormia, numa TVzinha de tubo quadradinha preta de 14 polegadas, e a gente ficou tão em êxtase que eu lembro desse momento como se fosse ontem. A gente ficou tão animado por esse jogo que a gente saía pela casa correndo, que a gente chegou no último chefe, que era um bicho muito estranho, com umas mãos. Cara, foi surreal. Foi um dos momentos mais incríveis que eu tive, que, assim, até a gente ia correndo na sala, falava com a minha mãe, a gente chegou no último chefe e tal. Então, assim, esse console tem muita coisa que eu amo, muita lembrança que eu amo. Então eu vou fazer um vídeo muito especial para ele e eu espero que vocês gostem, porque eu vou falar bastante dos jogos que me marcaram, que são todos os que eu tenho, e alguns que me marcaram eu não tenho, mas era da época que eu alugava. Então fica aí e bora! Primeiro, né, vamos falar do console em si, né? Esse é o console, o meu é uma versão da Gradiente, né? É a primeira leva dos Gradientes que veio. Inclusive, ele tá com o mod RGB. Não é o melhor console para se fazer o mod RGB, aquele chipzinho que você compra no AliExpress. Vou deixar a foto dele aí. Para você ter uma imagem melhor, tal, para usar o cabo RGB no GBS Control que eu uso. Assim, em comparação a ele e o S-Video, eu preferi o mod RGB com o cabo ligado no GBS Control do que usar o S-Video ligado no Retro Scaler 2X. Eu acho que a imagem ficou melhor, ela ficou mais nítida, ela ficou bem melhor assim em sentido de visualização. As cores ficaram ok, não achei que ficou tão ruim assim em comparação com o S-Video. Ela dá uma lavada, sim, por isso que até a galera indica de fazer esse mod com um console americano ou um japonês, né? No meu caso, é o Gradiente com o chip que dava pra fazer o mod, eu fiz e eu gostei. Óbvio, não é o melhor, mas é legal. Falando ainda sobre o console, ele tem o famoso Expansion Pack. Famoso Expansion Pack, aquele vermelhinho, que ele nada mais é do que um upgrade de memória de 4 megas. 4 megas, amiguinhos. Eu sou da época que o PC, ele tinha 128 megas de RAM. Então, assim, eu sou velho, na medida do possível, não sou tão velho assim, né? 31 anos não é tão velho. Mas ele servia para expandir a memória para rodar alguns jogos específicos. Algum deles eu tenho, alguns eu jogo no Everdrive. Mas sem isso você não consegue rodar certos jogos. E tem uma polêmica aí que é o do Donkey Kong, mas a gente já vai entrar nesse cara. Então esse é o console, infelizmente não tenho a caixa, queria muito poder ter a caixa dele, mas eu não tenho, e você vai sair pra comprar aí em qualquer lugar e os caras pedem o preço de um jogo numa caixa, pra mim não faz sentido nenhum, só pra ter ela aqui, então eu tenho um console, é isso. Agora vamos falar sobre o controle dele, eu tenho 4 controles. 2 são os originais dele mesmo. Um é especial, vocês vão entender o porquê ele é especial. E o outro é aquele chinesinho que vende no AliExpress, que, assim, pra jogar FPS, marromeno, assim, dá, né? Mas todos os outros jogos 3D, ele roda, que é uma beleza. Mas a gente vai entrar mais a fundo disso agora. Primeiro, vamos falar sobre o polêmico controle do Nintendo 64. Esse aqui é o cinza, né? Desse, o originalzinho tem o cinza e tem o amarelo. Inclusive, eram as cores que eu tinha no meu Nintendo 64 de infância. Esse era o do meu irmão e esse era o meu. Meu irmão esperto pegou o mais bonito, que era o amarelo, e eu fiquei com o cinzinha normal. Pra mostrar, eu vou mostrar no amarelo, porque ele é mais bonito, óbvio. E é um dos que eu mais uso aqui pra jogar também. Na época ele foi muito polêmico, e hoje também ele acaba sendo bem polêmico, por conta do formato dele. O formato dele é estranho, não é um formato, assim, vindo do Super Nintendo, né? Comparando ele com o do Super Nintendo, dá pra perceber porque teve uma certa polêmica.
Ele saiu disso pra isso. Basicamente, se você for parar pra pensar, ele é um controle de Super. Vou fazer melhor aqui, ó. Vai ficar melhor pra ver. Tá vendo? Ó? Ele é um controle de Super Nintendo, ó. Ele é um controle de Super Nintendo. O problema é que ele é horroroso. E por que que ele é horroroso? Porque, cara, assim, venhamos e convenhamos, é a geração que os jogos 3D realmente vieram e mostraram todo o seu potencial. Então, logicamente, a Nintendo pensou no quê? Poxa, preciso, né, criar um sistema de analógico, né, para poder fazer o 3D funcionar, assim como as outras empresas estavam começando a fazer. Só que, né, a forma que você segura ele não é uma forma tão intuitiva assim. Para jogos de FPS da época, que você não tinha um controle de câmera, aqui o controle de câmera é nos botões, que venhamos e convenhamos também é bem ruinzinho. Não tem igual o PlayStation na época que tinha 2 analógicos, mas o segundo analógico não controlava a câmera. Se tem algum jogo que controlava a câmera, eu não sei, não joguei ainda. Mas o Nintendo 64, ele tinha esse botão C, que inclusive é de câmera, para controlar a câmera, principalmente no Mario 64. Eu vou colocar um pouquinho do gameplay do Mario 64 para vocês verem a câmera girando. E o analógico dele é um analógico bem assim bom, é muito preciso. Ele não é um analógico igual o do PlayStation, do Xbox ou da Era Cube, que é por potenciômetro. Ele é um analógico ótico. Então, assim, em nível de sensibilidade, ele é muito bom. Mas em nível de durabilidade, ele é péssimo. Todos os meus ficaram soltos com o tempo, eu tive que comprar peça de reposição e mesmo assim não fica igual, né? Esse aqui é o que eu mais uso para jogar 007, jogos de FPS, porque ele é o mais rígido que eu tenho, que ele é o que eu arrumei mais recentemente, mas mesmo assim, péssimo. E a outra polêmica, cara, sem dúvida nenhuma, é porque, cara, poxa, olha como você segura o controle, entendeu? Você tem que segurar assim. Pra uma criança, ele era até bonitinho. Cara, eu tenho memórias muito boas com esse controle, mas, meu, né? Tipo, aí você quer jogar jogo de luta, e não tem muitos jogos de luta, mas, sabe? Tipo, meio que, né? A vibe aqui é gostosa de você segurar assim, mas o Nintendo 64 não tem jogo 2D suficiente para justificar a melhor forma de você segurar o controle ser assim, sendo que você não tem jogos 2D o suficiente para que essa seja a forma melhor. Aí o que eles fazem? Botaram aqui no meio e aí você tem que ficar apertando o Z aqui geralmente para atirar, né, nos jogos de tiro, B para pular, B para carregar, enfim, mirar aqui. É um controle assim bom, é um controle muito gostoso de jogar para quem pula a barreira da feiura, que ele é horroroso mesmo, ele é feio, não é um controle bonito, mas ele tem esses defeitos do analógico que não dura nada, ainda mais Mario Party, que você tem que ficar fazendo assim, ó, mano, aquilo ali destrói o controle, cara, você perde o controle fácil. É um controle bom, não é o melhor, mas é bom pra jogar Mario 64, esses joguinhos são incríveis, né? Agora vamos pro segundo controle, tirando os dois originais que eu tenho. Eu tenho um que veio com o meu que eu comprei, né? Esse console não é o meu de infância, é um outro que eu comprei posteriormente. Mas ele veio com dois controles. Aquele amarelo e esse cara aqui, ó, da Dynacon, cara. Quem aí teve um Dynavision, o famoso Nintendinho, ao olhar este nome, pode ter arrepios. Cara, ele veio exatamente assim, ó. Eu me surpreendi, porque eu comprei numa loja de videogames e eles me deram um controle totalmente manchado. Mas na época, eu era moleque, eu não sabia, então pra mim, meio que, da hora, tem um controle. E o que é legal dele? Ele tem funções de turbo, cara. E mais surreal, mano, ele tem o famoso RLR e LT e RT, cara. Ou seja, ele já tava pensando no PlayStation, nesses jogos. A maioria dos consoles portáteis, eles têm um do lado do outro aqui, assim como o Mini Plus que eu tenho, tem. Então, tipo assim, ele era um controle muito diferente, cara. E assim, ele tem várias funções de turbo em todos os botões. Ele deixa aqui, né, ó, se você for ver, ele deixa tipo turbo e alto. O que isso significa? Todos os botões que você aperta, ele tem essa função, tanto turbo quanto alto. O que isso significa? A versão turbo, toda vez que você, apertei aqui pra baixo, tá na versão turbo. Se eu apertar, ó, eu engajei ele aqui, ó, no turbo do C lá do canto. Então, se eu vier aqui e apertar esse cara, ele vai ficar igual a função turbo de todos os controles que existe. Só que se eu descer esse cara aqui, ele vai ficar apertando sem eu precisar apertar o botão. Vou dar um exemplo aqui do que isso é bom. Você tá lá num jogo, tipo Mario Party, que você tem que fuzilar o botão A, em vez de você fuzilar o botão A, você vem aqui e faz assim, ó, pro último.
pau, ele vai ficar apertando A indefinidamente rápido. E não vai parar. Assim, o analógico é um analógico padrão do 64, não é um analógico padrão GameCube. Então, ele tem o mesmo defeito que o analógico original do 64 tem. Então, obviamente, não é um analógico que dura muito. Mas, quando eu peguei ele tava inteiro. E assim, cara, em termos de qualidade de construção, eu já abri ele, já arrumei ele aqui também, há um tempo atrás. E não é um controle com uma construção ruim, não é um pirata, não é uma coisa falsificada, horrorosa. Muito pelo contrário, é muito bem feito. Esse controle me surpreendeu muito, porque, tipo, eu usava ele muito. O problema foi, qual que foi o maior problema dele pra mim? Foi quando usou o analógico e eu encostei ele. Aí eu arrumei ele esses tempos e também não voltei a jogar com ele, pra evitar de quebrar, cara, porque pra mim ele é uma relíquia, mano. Ele é muito da hora esse controle. E é muito bacana esse controle. Enfim, tem os mesmos problemas do original, que é horroroso, feio e pra segurar também. E o outro controle que é um produto novo, recente, né, se a gente pode dizer assim, que é o controle do 64 Piratinha. Ele mesmo, o Piratinha, que é do AliExpress. Que ele é bom. Ele tem a posição que eu gosto, que é igual ao do Xbox, ou seja, o analógico fica aqui em cima, onde meu dedo já é acostumado, adoro jogar aqui com o analógico aqui. E ao invés de ter um outro analógico, já tem o botão A, o botão B, o botão C. Todos os botõezinhos estão perto. As únicas coisas que eu posso dizer que esse controle é ruim é basicamente o analógico, a sensibilidade dele para jogos de FPS é alta, não tem como. Todo controle que não é original vai ter problema com a sensibilidade do analógico, porque é natural. Os jogos do 64 foram pensados no analógico original. Todo desenho, tem um desenhozinho que ele faz, tal, pra testar. Eu vou botar aí na tela pra vocês verem. E assim, ele é muito próximo, ele é melhor que o do GameCube, melhor do que você pegar, comprar o negócio do GameCube e colocar aqui. É superior. Mas ele tem essa limitação da sensibilidade. Mas é um excelente controle pra você jogar qualquer jogo 3D. Qualquer. O Mario 64 nesse controle fica perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Qualquer jogo, mano, Zelda fica maravilhoso nesse controle. Na hora ali que vai mirar ali com o hookshot e com arco, dá uma canseirinha, mas você consegue controlar. Então ele é um excelente controle. Cara, você que tem Nintendo 64, tá? Depois eu faço um review melhor desse carinha. Você que tem o Nintendo 64 e você tá com o analógico zoado aí, e você não tem paciência pra ficar arrumando, compra esse cara. Eu comprei há muito tempo atrás, na época que não tinha as taxações infelizes nas compras da China. Mas se você conseguir achar esse cara por um preço ok, vale a pena. Eu comprei veio dois por R$60. Cada um eu paguei R$30. Obviamente, é uma questão assim, nossa, é barato, mas vale muito a pena. E o último acessório que eu tenho, que eu uso, assim, com uma certa frequência, mas não muito, porque poucos jogos precisam, que é um acessório até que legal, que é o Memory Card. Não é um Memory Card original, é um Memory Card que eu comprei na época também do AliExpress, então assim, ele tem uma bateria interna, ele dura, ele funciona no controle também do AliExpress, que é onde eu uso hoje em dia. Então assim, é excelente, serve ao seu propósito. A maioria dos jogos que precisam dele são, tipo, joguinhos que não são Nintendo em si, mas é isso. E agora vamos, sem enrolação, direto pro que interessa, que eu acredito que é o que vocês mais querem ver, que são os jogos. Os melhores jogos, pra mim, foram os que mais me marcaram, os que eu consegui comprar. E assim como o do Super Nintendo, eu ainda tenho jogos que quero adquirir num preço justo. Então vamos lá. Eu vou começar por ele, né? Que eu já falei um pouco sobre ele, que é o Star Fox 64. Essa foi a fita que veio com o meu console. Não essa. O jogo que veio com o meu console. Mas eu adquiri ela depois, né? Ela não... Inclusive, nem foi ela a primeira fita que eu tive, tá? Eu vou mostrar pra vocês mais tarde. Mas, cara, é uma fita que tá ok, assim. Tá com a label frontal muito boa. Toda original. Mas, assim... Tá com a label ok, não tem... Tipo assim, eu não vi nenhum Star Fox ainda... dos que eu queria comprar na época, que tivesse com a label tão boa quanto esse que eu achei. E eu paguei baratíssimo nela. Paguei acho que R$80, R$75. E pra tá muito inteira assim, o cara cuidou com muito carinho. E veio pra mim e agora estou cuidando com muito carinho. Mas é um jogo incrível, Star Fox é um clássico. Eu quero do Super Nintendo, mas eu acho ele muito caro pelo que a galera pede. Eu acho que não vale tudo isso. Não é um jogo tão raro, não é um jogo tão, tipo, nossa, ninguém tem. É um jogo ok, mas esse daqui é muito superior, muito melhor. E assim, teve os remakes também, acho que no 3DS, mas eu ainda prefiro jogar no Nintendo 64.
que é maravilhoso. Vamos fazer a casadinha Star Wars. Eu tenho o Star Wars Rogue Squadron, que ela tá muito bem conservada também. A label dela frontal tem uma marquinha, mas é bem pequenininho, ó, tá vendo? Tem umas marquinhas, mas nada demais. A traseira tá ok também, assim, tem uns detalhezinhos, mas não é tão assim, nossa, que terrível, né? E, cara, é um jogo incrível, um jogo maravilhoso, um jogo que marcou muito a minha infância, porque era o primeiro jogo de nave mesmo, que você controlava a nave do Star Wars, cara. Então, assim, eu acho que ele tem uma versão pra Cube também, né? Cara, pra mim é um jogaço que vale a pena você jogar. E a segunda fita de Star Wars que eu tenho é o Shadow of the Empire. Cara, é um jogo que, assim, a label dele tá ok, não tá 100%, mas tá ok, porque tem escomidinho em cima. A label traseira tá amareladinha, né? Mas está ok. Inclusive, quero dizer aqui que dessa vez não tem Edson Games colado nas labels, tá? O pessoal do Nintendo 64 tinha um pouco mais cuidado, eu acho, né? Eu acho. Mas um jogão também e hiper difícil, cara. Puxa vida, que jogo difícil é esse jogo. Mesmo você jogando no normal, você vai passar muito sufoco, porque a mecânica também não é tão, tipo, nossa, cara, que mecânica fácil de usar. Mas também não é só a mecânica, tipo, o jogo em si é bem difícil, né? Mas é um jogo que vale muito a pena, cara. Essa arte da capa, eu acho incrível que o Stormtrooper é na frente. Eu sou fã de Star Wars, então que nerd que não é fã de Star Wars, né? Fã de Star Wars das antigas, tá? Esquece a Acolyte, esses negócios novos aí. Não existe. Esquece aí, velho. Esquece aí. Mas continuando, né? A próxima fita é uma fita que, infelizmente, quando eu peguei ela e eu era muito cabaço com colecionismo de games. Porque essa foi a primeira fita que eu tive. Foi a fita que veio quando eu comprei esse meu Nintendo 64 atual, que é o Buck Bumble. Só que, cara, olha o assassinato que eu mesmo cometi na label desse cara. Eu colei Durex, porque ela tava dando uma descascadinha. E se você ver aqui que tem um saltadinho a mais aqui nesse cantinho, ó, tava soltando aí. O que eu fiz? Eu falei, vou colar com Durex a label original da fita. É um gênio, né? É um gênio. A traseira eu fiz a mesma bosta também. Olha lá, tava descolando. Ele é um cartucho gradiente. E essa fita me decepciona por causa disso. É um jogo maravilhoso, é um jogo excelente. Se você nunca jogou Buck Bumble, é da Ubisoft, na época que a Ubisoft fazia jogo bom. Se você nunca jogou esse jogo, Diego, eu não tenho Nintendo 64 pra jogar. Emula e joga. Vale cada minuto gasto jogando esse jogo. Nossa, cara, ele é muito divertido. Ele é muito, assim, frenético. Você é uma abelhinha, mano, que tá tendo uma guerra nos jardins, numa sua colônia, tá sendo invadida por outros insetos, e você é uma abelhinha, mano, que vai arregaçando geral na bala. Você vai comendo geral na bala. É muito bom. Pena que não tem uma continuação. Se tem, eu não sei. Mas é um jogo que vale a pena você jogar, sem dúvida nenhuma. A outra fita, se eu não me engano, é uma das primeiras fitas que saíram junto com o Nintendo 64 na época, que é o Wave Racer 64. Cara, a label frontal dele tá muito bonita, assim, na medida do possível tá ok, tá muito legal, tem umas marquinhas, mas é de uso, mas a label traseira está judiada, meu querido, já viu dias melhores. É assim, é um jogo que graficamente é muito bom, é muito legalzinho pra época, não é o melhor gráfico do 64, mas ele tem uma simulação de água que é muito interessante. Então, se você, curte um jogo de corrida, de esporte, esse jogo vale a pena você jogar. Se você quiser comprar, vale a pena comprar. Não, todas as fitas que eu tô mostrando pra vocês não são fitas tão caras. Então, assim, aquele problema de, nossa, meu Deus, impossível colecionar, como é algumas fitas do Super Nintendo, o Nintendo 64 tem um porém que não é tão caro assim as fitas. Consegue achar fitas nos preços legais, em qualidade, de aspecto, muito boas, tá? Eu sou muito fã. E engraçado, não sei se vai dar pra ver, não sei se a câmera vai focar, mas é da Kawasaki. Lá, Kawasaki Jet Ski. Uma propaganda boa, né? Uma propagandinha de boa aí pra ganhar uma graninha, né? E o próximo jogo que pra mim, assim, se você teve Nintendo 64, se você jogava fliperama nesses de shopping, você vai lembrar disso aqui com muito carinho e muito amor, que é o San Francisco Rush Extreme Racing. A label dele frontal
tá desgastada, mais desgastada, com as cores desbotadas, tudo, mas não está, né, como você pode ver, não tá faltando pedaço, mas tá bem assim, tipo, putz, riscou bastante, deu uma rameladinha. A traseira tá do mesmo jeito, amareladinha, né, a fita em si tá bem sujinha, de tanto acho que tirar e colocar nos lugares. Mas assim, é um jogo incrível, um jogo arcade de corrida que, cara, assim, você vai batendo nos lugares, o carrinho vai dando aquela desmantelada, você, tipo, mano, tipo, você tem estratégiazinha, assim, pra você poder correr, porque a maioria dos carros correm mais que você, não importa o carro que você pega. Então, assim, a dificuldade desse jogo, ele é jogada lá no extremo pra você não errar, mesmo se você não errar, talvez você chegue em segundo e nunca em primeiro, mas é um jogo muito bom, eu indico. Outro jogo é o Body Harvest, não sei como vocês falam. Mesmo problema, tá desbotado. Como você pode perceber, não tá comido. A label não tá comida, não tá faltando pedaço. Mas ela tá bem desbotadinha, bem assim, judiadinha. A label traseira também tá bem judiadinha, mas não tá faltando pedaço. Esse é o problema, né? A fita desbota, risca, mas não come a label, né? Enfim, é um jogo muito bom, é um jogo da hora, 3D, por mais que o nome seja um pouco estranho, assim, te dê uma impressão de que você tá matando um monte de inseto que come, né, um monte de coisa, mas é praticamente você é um exterminador de alienígenas, que são insetos gigantes, e é muito engraçado porque várias vezes eu já fiquei perdido nesse jogo, eu não fechei ele ainda, não zerei ele ainda, mas você fica perdido muito fácil, e assim, é um mapinha que você vai rodando, vai andando, você pode pegar uns carrinhos, é um jogo legal, um jogo bacana, bem divertido pra você passar o tempo, eu indico. E é barato, não é tão caro. O próximo jogo, um dos que mais marcou a minha infância também, é um jogo que eu alugava quase sempre. E assim, eu nunca zerei na época, eu fui zerar depois de velho. Porque quando você é criança, você não tem tanta maestria com algumas coisas. E esse jogo, por mais que seja boboquinho e simplinho, pra minha época eu achava bem tretinha de zerar, porque... Cara, eu alugava na sexta e tinha que entregar no domingo. E a gente dividia, às vezes, quando não dava, a gente tinha que dividir entre eu e meu irmão. Então ele alugava o International Superstar Soccer e eu alugava essa. E, enfim, não dava pra zerar. Mas é Toy Story 2, Buzz Lightyear em ação. A única coisa em português desse jogo, sim, é a label, que tá bem judiadinha, bem judiadinha. Ela eu comprei num lote, veio o Toy Story, veio o Wave Racer e veio um controle, que é o controle cinza, tá? É do Nintendo 64. E, cara, assim, por que ele é em português? Porque a Gradiente resolveu colocar em português. Ele é um joguinho da Gradiente, ó, produzido no Polo Industrial de Manaus. E assim, querendo ou não, é um jogo muito bom, é um jogo super divertido. Tem pra Nintendo 64, tem pra Play 1 também. Em termos de gráfico, o do 64 é bem melhor. Mas em termos de jogabilidade, os dois é a mesma coisa. Então, tipo, não muda muita coisa, assim, né? Se a gente pode dizer. E o próximo jogo é um jogo que eu tenho muito carinho, que também alugava direto. E é um jogo super divertido, que é o Yoshi Story, da Gradiente também. É um jogo que tá com a label bem... assim, não tá perfeito, mas tá conservadinho. Deu uma desbotadinha, mas não é tão grande assim a desbotada. A label traseira também está muito bem, tem o selinho Gradiente. O que falar desse jogo? Esse jogo é maravilhoso. Óbvio, as pessoas comparam ela com o Yoshi Island do Super Nintendo, porque ele é um pouco diferente, a mecânica dele é um pouco diferente, mas cara, assim, ele é facinho, não é um jogo difícil, eu zerei ele, todas as vezes que eu alugava eu zerava, mas ele é um jogo tão gostoso de jogar e tão divertido de jogar, quanto mais você joga, mais você quer jogar, e assim, é um game que pra criança é legal, pra gente velha é legal, é igual Toy Story, mesma coisa, é um joguinho bobinho, legalzinho, jogou, mano, você tá divertido. Yoshi Island, vença a barreira das críticas que você já ouviu sobre esse jogo e vai jogar, porque você não vai se arrepender. O próximo jogo é nessa mesma leva desses últimos dois, que é o Bugs Life, cara. Esse jogo, a label também está bem conservadinha, né? Não tá zoada, nem a frontal e nem a traseira, tá bem conservadinha. E ele é o mesmo caso do Toy Story. É um jogo muito bacana de se jogar, é um jogo divertido, não é um jogo difícil, é um jogo que se você quiser, você passa todas as fases só correndo, você não precisa pegar nada, matar ninguém, você só tem que passar a fase. No final começa a ter umas fases com mais puzzles pra você poder avançar, mas as primeiras fases é quase um tutorial de andar. Você vai andar, correr, matar os bichinhos, que é divertido. Mas, cara, é um jogo muito legal. Eu prefiro o do 64
64 do que o do PlayStation, por conta dos controles, mesmo com o analógico do PlayStation. Eu acho que ele foi mais acertado no do 64. Vale muito a pena. Se você nunca jogou esse jogo, joga. Ele é um joguinho legal. Esses dias eu vi o Rato Borrachudo comprou do Play 1 original nos Estados Unidos e eu falei, cara, que legal, ele comprou o mesmo jogo que eu joguei durante um bom tempo. A próxima fita é ela, Turok 2. Sim, cara, ela tá bem judiada, tá? Ela eu paguei bem baratinho, acho que eu paguei, sei lá, R$90, eu acho, R$80. Porque ela tá bem enjoadinha, tá bem zoadinha, você tá vendo que ela tá judiadinha, tá faltando um tequinho ali, aqui ela tá bem amareladinha. Mas é a fita preta e tem a versão cinza dela também. Só que a versão cinza eu não acho legal porque não me marcou na época. Eu não pegava ela na época. Eu pegava essa fita aqui, que é a preta, pra jogar. Eu joguei muito mais o 1 do que o 2, mas o 2 me marcou pela fita ser preta. Então, assim, é um jogo legal, é um jogo que sofre. O 64 sofre pra rodar. Ele sofre, meu Deus, ele sua assim, ó. A cada drop frame que tem desse jogo, cara, chega a ser hilário. O Expansion Pack, você consegue colocar pra ele duplicar ali a saída, né, pra resolução. Mas mesmo assim, ele parece que dropa mais ainda. Então, assim, é um jogo que, cara, se você tem Expansion Pack, jogue. Se você não tem Expansion Pack, não vai fazer falta. É melhor até que você não use, porque a resolução maior que ele expõe ali é tipo um 16:9 e assim, não rola. E uma dica que eu dou, se você quer jogar esse cara, joga os remakes que tem pro Xbox, tem pro Play, tem pro Switch. Inclusive, tô jogando no Switch. Tem os remakes lá, joga lá. Aqui é mais pra você ter, tipo, putz, eu tenho, quero ter. Aí você tem esse cara. Se não, se for pra jogar mesmo, não indico jogar. No 64 não, porque você vai passar uma dor de cabeça. O próximo jogo é um jogo que eu nunca joguei. Eu joguei ele, o jogo em si eu joguei. Mas a minha fita eu nunca consegui jogar. Por quê? Porque é o Mario Party 2 japonês. Cara, a label desse jogo é maravilhosa. Eu tenho esse jogo aqui há uns 10, 11 anos, tá? Eu comprei ele mais ou menos ali em meados de 2012, 2013. E, cara, é tão bem conservado as labels, né? Desse cara aqui tinha um negocinho de loja de game que eu tirei. Mas era tão bem conservado. Tudo que é japonês é muito bem conservado, cara. E assim, na época eu comprei porque eu paguei R$20 nessa fita. Paguei R$20, amigos, R$20. E eu cheguei em casa, fiquei todo feliz. Eu falei, cara, eu vou jogar Mario Party 2, que marcou... Foi o Mario Party que mais marcou minha vida. Porque tinha o lance do faroeste, com as arminhas e tal. E aí eu cheguei e o meu 64 aqui, né, eu tenho a chave, então eu tirei pra testar a travinha de região, que é só essa travinha, e não funcionou. E eu falei, cara, minha fita tá quebrada, minha fita tá zoada, minha fita tá ruim, minha fita tá isso. Só que no fundo não é isso. Esse jogo japonês não roda em console gradiente. Ou seja, eu me lasquei na época, nunca joguei essa fita, nunca tive oportunidade de testar pra saber se ela tá funcionando ou não. Por conta disso, porque o meu gradiente não lia, não lê jogo japonês. Mas é um jogo muito bom, que vale a pena você jogar. Jogaço. A próxima fita é uma fita também muito especial pra mim, porque eu sonhava com essa fita. Eu pedia pro meu pai alugar essa fita de um jeito, assim, todos os dias, e ele nunca alugava, porque eu também não sei o porquê. Mas quando eu aluguei ela pela primeira vez, foi quase como se eu tivesse ganhado na loteria. A fita que eu tô falando é Spider-Man. Eu guardo ela num saquinho, por quê? Porque ela tem 3 fitas aqui que eu guardo no saquinho, porque elas estão impecável. Essa é uma delas. Infelizmente, a parte traseira não está tão... Mas eu vou mostrar pra você. Mas, cara, essa fita, eu tenho um carinho muito grande por ela. Muito grande. Como você pode ver, ela é maravilhosa porque ela é vermelha. E tem a versão cinza também. Só que, cara, não tem aprego nenhum, não dá preço nenhum por ela. É essa fita. A label frontal pra essa fita tá muito bom. Eu nunca vi uma Spider-Man com as labels inteiras. Sem um desenho, sem nada. Eu, pelo menos, não achei. Óbvio que você vai achar por um preço legal. Eu sei que a vida é assim, mas eu nunca vi. Então a oportunidade que eu tive, eu peguei. Só que a label traseira, infelizmente, tem esse buraco aqui que alguma criança infeliz fez. Mas, que jogo, amigos. Que jogo do Homem-Aranha. Cara, se você gosta de Homem-Aranha, do Play e tal, dá uma chance pra esse jogo. Tem pro Play 1. O Play 1 ainda tem o 2, Enter Electro. O 64 não teve. Mas, que jogo incrível. É um jogo maravilhoso. E é
muito lindo. A próxima fita é a polêmica. A polêmica, ela mesmo, que eu guardo também no soquinho, que é o Donkey Kong 64. A polêmica dela é literalmente muito atual. Ela também tá impecável. A label frontal tá intacta. Tem as marquinhas ali, mas é marquinha de tirar e pôr às vezes que a pessoa tinha. A label traseira também tá intacta. Tudo dela tá intacto. Tudo. Uma fita original, gradiente, de época, maravilhosa. O jogo é muito bom. Eu gosto muito. Tem gente que não gosta, porque veio acostumado com Donkey Kong, né, naquela pegada side-scrolling e tal. Mas é um jogo maravilhoso, é um jogo incrível, com um gráfico incrível da Rare, né, gente? Rare é Rare, né? Mas qual é a polêmica dessa fita? Ela funciona só com o Expansion Pack. E tanto que você compra ela, quando você comprava, ela vinha com o Expansion Pack na caixa. Hoje a galera vende sempre porque quer lucrar, né? 500 pau um Expansion Pack, né? Mas qual que é a polêmica? Antigamente a gente achava que era porque precisa do jogo, porque o jogo é pesado, o gráfico é incrível, ele brilhava. Nossa, o gráfico é muito bom desse jogo. Mas a história é um pouco diferente, amigos. Ele era assim porque ele tinha um defeito, ele tem um bugzinho que rola de memória, que quando ele vai renderizar uma parte do jogo lá, ele travava, ele crashava o jogo porque ele chegava num limite de memória lá e pum, cravava. E aí qual foi a solução que a Rare achou? Vamos usar e colocou. Ao invés de debugar o código, entender o erro e tentar contornar ele via código, não. Enfia ali o Humble Pack e vai que vai. Então essa é a polêmica aí do Donkey Kong 64. É um jogo muito bom, mas que tem gambiarras. E gambiarra brasileiro entende muito. Com certeza foi um brasileiro que fez essa gambiarra do Donkey Kong 64. E a próxima fita não podia ser diferente. É ela, a minha fita favorita, o meu jogo favorito de Nintendo 64, o jogo que mais marcou minha vida, o jogo que fez eu me apaixonar por uma franquia inteira, o jogo que eu sonhava em ser esse cara, que é nada mais do que 007 GoldenEye. Esse jogo, cara, tá com a label frontal ok, tá um pouquinho desbotada, a carcaça tá um pouquinho judiadinha, a label traseira também tá um pouquinho judiada, né, desbotadinha, mas, cara, é impossível você achar um jogo desse aqui, num preço legal, que não esteja nesse estado, porque, cara, eu acredito que acho que deve ter sido o jogo mais alugado de todos os tempos do Nintendo 64, sem dúvida nenhuma. Pra mim, eu acredito que é, assim, é o jogo que mudou uma geração, cara, é o jogo que transformou uma geração inteira. Então, ele veio, ele trouxe o FPS, ele popularizou o FPS de uma maneira estrondosa. Por quê? Porque o multiplayer desse jogo é incrível. O multiplayer local desse jogo é incrível e fez muita criança da época brigar entre si, porque esse jogo é simplesmente maravilhoso. A próxima fita não poderia ser diferente, é ela, 007 The World Is Not Enough. Ela tá com a label ok, tem um comidinho aqui no cantinho, mas ela tá com a label muito boa, tá um pouquinho desbotadinha. A label de trás tá boa também. A fita tá um pouquinho manchadinha. Mas, cara, esse jogo, ele é da EA. Ele é feito pela EA. E esse jogo é feito pela Rare. Aqui você já vê uma diferença gritante de jogo, cara. O que tem de diferente nas duas que eu posso dizer pra vocês? Questão de gameplay, esse aqui, ele é mais simples, direto ao ponto, vamos que vamos. Esse aqui é mais elaborado. Tem mais coisas, mais missões, mais gadgets, você tem que saber jogar o jogo, saber fazer as coisas. Só que a mágica desse cara não conseguiu chegar, na mágica desse cara. É um jogo muito bom, com fases legais, é um jogo que é divertido, o multiplayer também é bacana, é um jogo que é mais elaborado, tanto em história, quanto também em você entender a história do game, você entender o jogo, ele é muito mais explicado. Ele tem diálogo, ele tem texto. Esse jogo aqui é só texto e carinha ficando assim. Esse não, esse aqui o cara já fala, já tem som, já tem, sabe? Ele é mais trabalhado, mas é, assim, tecnicamente falando, é um jogo superior, mas não é igual a esse clássico, mas é um jogão também, vale muito a pena. A fita azul é um clássico, tem a cinza também, mas a cinza é sem graça. A graça dela é ser azul. O próximo jogo, um dos jogos que eu mais me diverti com o meu irmão, e também é um jogo que tá muito bem conservadinho na minha coleção, que é ele, Mario Tênis. Mario Tênis,
label frontal dele tá muito boa, a carcaça dele tá muito boa, a label traseira também tá show de bola. E cara, Mario Tennis, não tenho o que falar, é um jogão, é um jogo incrível pra você jogar multiplayer, pra você jogar single player, pra você se desafiar, abrir os outros personagens, assim... É um jogo, mano. Se você nunca jogou, eu aconselho você jogar. Joga esse jogo. Esse jogo vai te surpreender, mano. A próxima é Mario Kart 64. Esse cara aqui tem um segredo. Qual é o segredo? Ele é uma repro. Ela é uma reprozinha. Eu comprei na China muito tempo atrás. Assim, a qualidade da carcaça dela é ok. Você vê que ela tem umas labels bem ok, assim. Mas o chip dela é muito bom. E assim, é uma reprozinha. Eu comprei na época porque eu queria muito Mario Kart. Mas eu achava muito caro na época já. Hoje você acha Mario Kart por 100, 150 reais, dependendo. Assim, não me arrependo de ter comprado. Eu acho legal. Mas, assim, não vale, pra coleção, pra mim, não vale o sentimento, mas vale o jogo porque eu jogava, era a única forma de jogar antes do Everdrive. Então, valeu a pena, ok. A segunda fita que eu tenho, que é reprô também, é Resident Evil 2. Que é o mesmo caso. Na época eu não tinha Everdrive, eu queria muito jogar, e aí eu vi a oportunidade de comprar ela lá, fora, e, assim... Não tem muito o que falar, é uma fita pirata, se a gente pode dizer assim. Então, é um jogo muito bacana. O Resident Evil 2 do 64 é uma obra-prima em questão técnica. Mas, assim, eu fui ver a original um tempo atrás, hoje deve estar bem mais caro, mas era 400 pau, 500 pau. E, tipo, eu não vou pagar isso só pra ter Resident Evil 2 e jogar, sendo que eu gosto de jogar ele no Play. Não gosto de jogar ele no 64. É um jogo muito bom, mas o do Play é superior, em questão de tudo, né? As duas últimas fitas que eu deixei pra falar são fitas que me marcaram. Óbvio, a gente tem, né, o top 3, né, das nossas vidas. O GoldenEye é top 1 pra mim. Mas tem duas fitas que me marcaram tanto, cara, que eu corri atrás tanto dessas fitas depois que eu comprei o 64, que eu fiquei exausto de tanto que eu corri atrás. Teve uma época que, antes de eu mostrar elas, que eu, inclusive, comprei um CD de emulador que na época, mano, faz muito tempo antes da internet ser difundida do jeito que é, tá? Você ia na feirinha e o cara comprava, jogava num CDzinho uns emuladores com os joguinhos pra jogar. Esse jogo era o único jogo que eu queria jogar, porque eu nunca fechei ele na época. Eu não tive. E quando você tentava alugar, não dava, porque sempre tava alugado. Cara, eu tive que comprar esse emulador pra jogar. Quando eu joguei, eu zerei. E, cara, pra mim foi o ápice. Assim, o ápice da minha vida, essas duas fitas. Elas são originais, tá? Essas duas são originais. Mas são muito especiais pra mim. E a minha favorita não é a favorita de todo mundo. A primeira delas é The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ela tá com a label bem desbotadinha, mas tá inteira. Mas tá bem desbotadinha, como você pode ver. A label traseira tá ok, também um pouquinho desbotadinha, tal. Todas as minhas fitas têm a travinha embaixo, tá? Eu esqueci de falar isso pra vocês. Todas têm travinha, todas com a travinha. Nenhuma não tem travinha. Esse jogo é uma obra-prima, desculpa. Assim, é considerado o melhor jogo de todos os tempos. Esse jogo é uma obra-prima. Esse jogo aqui vale cada centavo que você paga nele. Porque se você só comprar por comprar e não jogar ele, você está fazendo errado. Esse jogo é uma obra-prima. Para sua época, ele foi disruptivo em questão de RPG de mundo aberto, action RPG. Ele foi o jogo que traduziu tudo que a gente ia jogar em questão de praticamente mundo aberto assim, né? Nos próximos tempos, cara. É incrível, é surreal de bom. Tudo nele é bom, não tem um defeito que eu posso falar pra você, putz, isso aqui é um defeito desse jogo. Não tem nada que eu possa colocar defeito nesse cara, porque esse cara é incrível. E a outra fita, não poderia ser diferente, é The Legend of Zelda Majora's Mask. Você pode ver que ela tá dentro do acetato. Quando eu comprei ela, veio também no lote que veio o Buzz Lightyear e o Wave Racer. Tá? Por que ela fica no acetato? A label dela, frontal, tá intacta, tá inteira, tá muito bem conservada. Ela é o modelo gradiente. A label traseira também tá intacta, tá perfeita. Tudo perfeitinho nela. O único problema dela, como toda Majora's Mask, infelizmente tem um
quebradinho, bem no cantinho. Essa fita, ela é praticamente descartável, cara. Se você apertar ela diferente, colocar ela diferente no videogame ou tirá-la diferente, ela vai quebrar. Então, assim, quando eu comprei ela, nesse lote, cara, eu pulei de alegria em casa. Porque quando chegou, eu tava feliz, eu sabia que tinha esse quebradinho. Esse jogo, pra mim, me marcou muito mais do que esse cara. Esse cara, eu lembro do comercial passando na TV. Eu lembro até hoje, eu tava na 4ª série, eu tenho um amigo que se chama Diego Décio, meu xará. A gente ficava comentando desse jogo, cara. A gente comentava de Star Wars, de tudo isso. E a gente comentava desse jogo, porque ele tinha o 64, a gente se emprestava fitas, mas esse jogo era um sonho nosso. Um sonho, cara. Eu lembro do comercial, vindo na luazinha, o menininho jogando. Essa fita e o jogo é maravilhoso. O jogo é incrível. O jogo, ele tem... Óbvio, não é tão disruptivo quanto esse, porque esse cara, enfim, um dos melhores jogos de todos os tempos, se não o. Mas esse cara tem um lance de, tipo, side quests, a história é densa, é pesada, faz você se refletir, faz você pensar. Então, pra mim, o top 3 do Nintendo 64 até hoje, sem dúvida nenhuma, é GoldenEye 007, Zelda Majora's Mask e Zelda Ocarina of Time. Essa é a tríade pra mim perfeita do 64. Eu não tenho algumas fitas que eu quero comprar ao longo do tempo, conforme for sobrando dinheirinho, conforme eu ver achar num valor legal, eu vou pegar, que é Mario 64, o Mario Party 2, né, americano, eu quero muito Super Smash Bros. Então, assim, tem alguns jogos ainda que eu jogava quando eu alugava, que marcou muito a minha infância e eu não tenho. Mas esses eu faço questão de ter. Assim como eu faço questão de ter o Donkey Kong Country 3 do Super Nintendo. Mas ainda não tenho. Então, a coleção de 64 é uma coleção que tende a crescer. E eu vou provavelmente refazer esse vídeo no futuro, não muito distante, espero assim, com as novas aquisições que vierem assim que eu tiver tempo e dinheiro pra isso. Então é isso, gente. Essa é a minha coleção inteira de Nintendo 64. O vídeo ficou maior porque tenho mais jogos, né? E pra encerrar e com, assim, um bônus pra vocês, eu tenho o Super 64 da China, que é um Everdrive, né? Que é aquela cópia do ED64. Na verdade é o ED64 com uma carinha vermelhinha. Inclusive isso torna ele mais barato. Na época eu comprei, eu paguei acho que 100, 150 reais no AliExpress, porque ele é vermelho e o ED64 tava, sei lá, 280 reais, 300 reais. E tanto é que o chip dentro é igual, tá? É o mesmo chip, é tudo igual. É o mesmo cartucho, só que com a carcaça vermelha. Inclusive que eu acho bonito, porque me lembra e me remete o nosso querido Spider-Man. Você quer ter um 64 hoje? Você quer ter um Nintendo 64 hoje? Pra jogar? Assim, você não tem muito apego a muitas fitas, você quer ter só aquelas fitas que te marcaram na infância, e você gosta de jogar o console na TV, eu tenho duas coisas pra te falar. A primeira é, compre esse cara. Porque tem muito jogo do Nintendo 64 que é impossível de você achar pra comprar, e você vai querer jogar, porque é muito bom. Tem muito jogo japonês que ficou só no Japão. Eu aconselho você a fazer o quê? Comprar esse cara, se divertir com todos os jogos, tem jogo em português aí, dublado, legendado que os caras fazem. E, cara, se possível, comprar um console americano. Se você não achar um console americano, tentar achar um Gradiente que tem o chip certo e faça o mod RGB. Por quê, amigos? Porque a imagem do Nintendo 64 é horrorosa. Péssima, mano, se você ligar nessas TVs modernas. Até na de tubo, eu tenho uma TV de tubo, como vocês sabem, mas até na de tubo, se você não tiver uma de tubo legal, mano, a imagem não vai ficar tão boa assim, né? A imagem não vai ficar tão legal. Então, eu aconselho muito, vocês que querem comprar o Nintendo 64, compre os jogos que você mais gosta, compre o Everdrive, mas tente comprar o mod RGB e um console que equipe mod RGB, pra você ter uma experiência boa de imagem, tanto em TVs modernas quanto em outras TVs. Ele tem a saída de S-Video, eu não sei se tem algum modelo que não tem essa saída. Você pode comprar o Retroscaler 2X, que é o vermelhinho lá, o vermelho e azul, e usar o S-Video, que vai ficar com uma imagem boa, uma imagem ok, vai ser legal jogar, mas nada se compara a fazer o mod RGB e ligar no GBS Control ou no RetroTink 4X, 5X, enfim. Essa é a dica que eu dou pra você. Então é isso, gente. Valeu pra você que assistiu até aqui. Tem mais vídeos vindo. Eu vou fazer mais vídeos sobre gameplay. Vou fazer vídeos sobre cada jogo. Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu quero falar sobre esses videogames antigos. Eu vou falar. Os jogos que me marcaram, os jogos, enfim, que mais me deixaram feliz, os que me deixaram mais tristes. É uma construção esse canal. É um canal de games. É um canal que vai misturar, sim,
retro game, com games modernos, mas eu quero criar uma comunidade que a gente fale sobre games, e não só de games, quem sabe falar de outras coisas também, assim que a gente conseguir, beleza? Então é isso, obrigado você que assistiu até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, de dar o like se você gostou, de não dar o like se você não gostou. E comenta aí qual é a sua experiência com o 64, comenta aí quais são as fitas que você tem, se você tem ainda o 64, se você quer ter o 64. Me conte todas as suas experiências, eu respondo todo mundo nos comentários. Seja comentário bom, comentário ruim, eu sempre vou responder, sempre vou estar presente com vocês. Beleza? É isso, valeu, até a próxima, tamo junto. I bet I can get into the bank through the top of this building. Cat was right. It's the Jade Syndicate. That's the last one. Still all right.